De volta ao seu programa, a gente está aqui ao vivo, sempre de segunda a quinta-feira às 5 horas da tarde. Na sexta-feira a gente também se acompanha o melhor da semana, sempre às 5 horas. E o nosso encontro marcado ao meio-dia, também às 2 da manhã. Olha, daqui a pouquinho, logo depois que a gente terminar de assistir essa reportagem super especial sobre a Telex Free, a gente vai ter culinária aqui no seu programa. Então você vai aprender a fazer um bolo de semolina. Fantástico esse bolo, é uma receita aí que não dá para perder, viu? Papel e caneta na mão, depois vai estar no nosso blog também. Mas continuando o nosso assunto, a gente está falando sobre Telex Free, essa empresa americana de tecnologia que chegou aqui no Brasil há 1 ano, tem arrecadado aí muitos brasileiros como representantes, mas é muito discutida essa forma de ganho de dinheiro, que é conhecido como ganho em pirâmide. Então, continue acompanhando esse VT, que é uma reportagem especial do NT Vale, feita pelo repórter Bruno Eumano. Vamos lá. Quem vende e tem revendedores ativos ainda tem uma terceira forma de ganho, as bonificações. É possível ganhar em até 6 níveis, que se concretizam quando aqueles que foram chamados continuam chamando outras pessoas. Nesse caso, é possível ganhar até mesmo participação no faturamento da empresa. No desenho, o formato é de uma pirâmide, usado por redes de marketing multinível, como a Telex Free afirma ser, e um modelo de negócio que não é ilegal. Mas o formato também dá o nome para um tipo de fraude financeira que ainda possui outras características, como a não sustentabilidade do negócio, que causa prejuízos financeiros, especialmente aos últimos investidores. Foi esse ponto que chamou a atenção do Ministério da Fazenda. Em nota técnica divulgada em março através da Secretaria de Acompanhamento Econômico, é afirmado que a Telex Free estimula a economia informal. Além disso, o parecer afirma que o modelo de negócio sugere um esquema piramidal, ou pirâmide de Ponzi, através de alguns fatores, como a oferta de ganhos altos e rápidos pelo recrutamento de novos participantes, o pagamento de comissões excessivas e a não sustentabilidade do negócio. Este doutor em finanças afirma não ter dúvidas sobre a irregularidade no caso da Telex Free e a classifica como fraude, justamente por enxergar no negócio um modelo de pirâmide financeira. Bom, na verdade, a Telex Free é um esquema de pirâmide como outros que apareceram, né? Na verdade, o que diferencia essas empresas do que eles chamam de marketing multinível é o fato de ter um produto disponível para ser vendido. No caso da Telex Free, o produto é ridículo, é um voz sobre IP que na verdade faturou em janeiro 300 mil reais, nos quais eles distribuíram de propaganda 240 milhões de reais só em janeiro. O que faz ali, caracteriza obviamente que é uma pirâmide financeira, quer dizer, ele só distribui dinheiro para as pessoas que estão teoricamente fazendo propaganda, porque outras pessoas estão entrando e pagando. Então isso obviamente caracteriza uma fraude financeira, que é uma pirâmide. Foi uma suposta pirâmide financeira que afetou a vida deste casal. No ano do casamento, precisando de dinheiro, os dois entraram na rede Mr. Colibri, que prometia lucro através de visualizações de vídeos na internet e negociava uma moeda virtual que geraria descontos, bônus e benefícios futuros, além da possibilidade de ser vendida por uma moeda real com a entrada de novos membros. Eu achava que ia dar certo, por causa de que a gente tem um amigo que também estava no negócio, na Mr. Colibri, e para ele estava dando tudo certo. Mas ele está dando certo, um amigo meu, ele não vai me levar para o mau caminho, uma coisa assim. Mas a gente acreditou cegamente nele. Para os dois, o negócio acabou menos de 2 meses depois e com um prejuízo de quase 8 mil reais. O que fez esse marketing quebrar foi o anúncio de um novo produto. E todo mundo ficou empolgado esperando essa página aparecer com produtos para compra e tal. E quando isso não aconteceu na data prevista, em massa, todos os usuários começaram a paralisar o negócio. O caso mais famoso de pirâmide financeira do Brasil é o das Fazendas Reunidas Boi Gordo, que lesou mais de 30 mil pessoas e deixou quase 4 bilhões de reais em dívidas. Há também o caso da Avestruz Master, que
que reuniu 40 mil investidores e deixou R$1 bilhão em dívidas. Nos anos 90, a Albânia, um país pequeno da Europa, saiu de uma ditadura comunista entrando no capitalismo e viu um mercado informal ser considerado bom. De cada 3 pessoas, 2 entraram em esquemas de pirâmides financeiras, movimentando assim cerca de metade do produto interno bruto do país. O resultado não foi o esperado. Anos depois, uma grave crise eclodiu, causando diversos conflitos, levando o país à anarquia. Cerca de 2.000 pessoas morreram em conflitos. O colapso chegou a esse nível pela proporção que esse modelo de negócios atingiu. O albanês Vassian estava em sua terra natal na época e lembra que muitas pessoas próximas perderam dinheiro. Minha família se envolveu, lógico, com uma quantidade muito menor, um investimento muito menor comparado com outras famílias que perderam praticamente nada, tudo, né? Perderam todo o investimento da vida deles, né? A casa, carro, uma boa poupança de muitos anos, né? Muita gente perdeu tudo. A investigação sobre a Telex Free é justamente pela prática de pirâmide. No Brasil, a empresa é representada pela Impactus Comercial, que pertence aos mesmos donos da Telex Free americana, James Merrill e Carlos Vanzeler. Mas aqui a direção é de Carlos Costa. Na Delegacia de Defraudações e Investigações do Espírito Santo, a Telex Free é investigada por crime contra a economia popular e pelo induzimento à especulação. A investigação está em andamento e foi encaminhada para uma vara de inquéritos em Vitória. A responsável pela investigação é a delegada Gracimere Gaviorno, que concedeu entrevista por telefone. Os indícios são exatamente da prática de pirâmide, ou seja, a arrecadação de pessoas em rede mediante promessa e pagamento de remuneração por adesão. O diretor de marketing da Telex Free, que aparece em vários vídeos na internet comentando as acusações, concedeu uma entrevista também por telefone e negou os crimes. A acusação é contra a pirâmide financeira. E não vai ter outro modo disso ser comprovado, né, se não entrar na nossa compensação financeira, que, por sinal, né, é bem explícita, tanto no nosso contrato, assim como na nossa apresentação padrão, que eu acho que vocês já devem ter visto no site, entendeu? A apresentação padrão da empresa, que em momento algum também trabalha com especulação de ganho fácil, entendeu? Isso não existe na nossa apresentação. O que os indícios apontam é que o produto tem sido vendido, mas grande parte entre os próprios participantes, especialmente os novos no negócio. E como a Telex Free tem crescido muito, as vendas são altas, mas o uso continua pequeno. No mundo, já são 600 mil divulgadores e revendedores, segundo a própria Telex Free. A cada 3, 2 estão no Brasil, por volta de 400 mil pessoas envolvidas. Enquanto isso, apenas 1,5 milhão de minutos foram usados em telefonemas com o sistema de ligações pela internet 99 Telex Free. O dado é do mês de janeiro, o último a ser divulgado pela empresa. Mesmo correspondendo a meses diferentes, é possível ter a noção de que, em média, poucos minutos de telefonia são usados. Por exemplo, 500 pacotes de minutos seriam suficientes para realizar todas as ligações. O economista explica, se não há uso ou se há apenas pouco uso, não há motivo para as pessoas continuarem comprando o produto, a não ser para alimentar o que ele entende que é uma pirâmide. Ele ainda afirma que o modelo de negócios quebra quando passarem a entrar menos pessoas do que já há na rede. Então, na verdade, esse esquema vai quebrar a hora que tiver uma inflexão nessa curva de pessoas entrando. Isso é, a hora que as pessoas novas pessoas pararem de entrar, ou as mesmas pessoas, que na verdade agora são as mesmas pessoas que estão fazendo mais contratos, recebem dinheiro de volta e vão comprando outros contratos. Então, quando isso tiver uma curva de inflexão, quer dizer, tiver uma diminuição nessa quantidade de pessoas entrando, provavelmente o esquema quebra. Isso se os participantes de cima não fugirem com o dinheiro antes do país. Isso é que a Polícia Federal tem que verificar. Mas, na verdade, isso é absolutamente insustentável. Isso não dura... Tem gente aí que acha que dura no máximo um mês, né? Carlos Costa, o diretor de marketing, discorda dessa relação feita entre vendas e consumo. Prefiro nem comentar isso que você está falando, sinceridade, porque você não está fazendo a coisa da forma correta.
lembre-se de uma coisa, presta atenção, nós vendemos os pacotes, ok, para aquelas pessoas que querem se tornar um divulgador da Telex Free, ok? Essas pessoas revendem para outras pessoas ou utilizam, né, da forma que eles quiserem, tá certo? Então eles podem utilizar. O nosso contrato, ele é de 1 ano com todo divulgador. Então há muito mais itens envolvidos do que simplesmente essa comparação que você está fazendo. Mas o próprio advogado da empresa, Horst Fuchs, confirma que o número de vendas é muito superior ao número de minutos usados. Muitas pessoas compram pacote VoIP e elas, por uma razão qualquer, não usam. Então, nós sabemos, a Telex Free sabe muito bem que tem centenas de pacotes aí que ela vende por mês e que não se transformam em minutos ligados. E uma coisa eu te digo, são vendidos muito mais pacotes, até porque a pessoa ela tem lá as suas metas de consumo. Quanto o divulgador aí compra 10 pacotes, usa 1 ou 2 por mês, mas ela tem que comprar 10, né? Porque ela tenta revender isso, ou de alguma forma até emprestar ou dar para alguém, né? Isso é problema dela, e ela acaba